nossa segunda hora do programa, já conversando aqui, começando a conversa com o Dr. Gilberto Moura, proprietário da Farmácia Natura. Nós vamos abordar vários assuntos aqui, né, relativo à saúde. E para começar já agradecendo a presença do doutor aqui mais uma vez, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa vacinação contra a gripe, que vai acontecer lá também na sua farmácia, né? Então, tu sabes que as vacinas, os esquemas de vacinações têm uma importância muito grande nos esquemas de saúde mundiais, né? Realmente a descoberta das vacinas em 1796, então tu vê que a vacina já é uma coisa bastante antiga, ela trouxe progressos inegáveis para a medicina, ela trouxe o controle sobre doenças extremamente graves que haviam naquela época, né? E que hoje algumas estão sob absoluto controle e outras estão em fase de extinção, né? A primeira vacina que foi descoberta foi em 1796, foi vacina para a varíola. A varíola era uma das grandes doenças que atingiam a humanidade. Então, para teres uma ideia, era uma doença que se propagava com uma facilidade imensa, né? E 30% da população podia chegar a óbito com essa. E nós não tínhamos medicações eficazes para combater essa doença que graçava pelo mundo inteiro. Ela teve origem lá pela Índia, pela China, depois no tempo das grandes navegações, quando estabeleceu o comércio lá por 1500 com a Europa, essa doença veio para a Europa, né? E depois da Europa chegou aqui até a América do Sul. Na América do Sul então é bastante curioso que os espanhóis, os conquistadores do Peru e do México, introduziram a varíola propositalmente entre os índios, né, que nunca tinham entrado em contato com esse tipo de vírus, e os índios praticamente foram exterminados por essa tática do Cortés, do Hernán Cortés e do Francisco Pizarro, né, que de propósito pegaram um soldado que estava infectado e fizeram eles conviver com os índios. Então tu imaginas o que é 30% de uma população ser devastada, né, em um ano por conta dessa doença. Em 1796, um inglês teve então a ideia, ele observou que as mulheres que trabalhavam na ordenha de gado, que quando elas tinham contato com a varíola bovina, elas depois, quando entravam em contato com a varíola humana, elas nunca tinham doenças graves. E ele teve a ideia então, porque também já tinha relatos da Índia, da China, onde já se faziam esquemas de vacinação, eles pegavam as cascas da varíola, trituravam e aspiravam, né, como se fosse cocaína, eles faziam aspiração. E ele então teve tanta coragem que ele aplicou o pus das vesículas de varíola no filho dele. Tamanha convicção que ele tinha da descoberta dele, né? E o filho teve uma coisa muito discreta, e fez exposições subsequentes, ele fez novas exposições do filho à varíola humana, e o filho, a partir do primeiro contato, nunca mais pegou. Então, ali na solução de 1796, as vacinas começaram a ser introduzidas aqui no Ocidente. Tu deves ter lido nos livros de história que em 1904, aqui no Brasil, teve a famosa revolta das vacinas, quando o governo Rodrigues Alves tentou, através das ideias do sanitarista Oswaldo Cruz, tentou vacinar a população do Rio de Janeiro, né, porque a doença era algo muito sério no Rio de Janeiro, e a população, insuflada pela oposição, pelos meios de comunicação, não queria se vacinar, e a vacina era obrigatória. E tiveram passeatas, depredações, em 1904. Sim. E essas vacinas então, foram aumentando o número de doenças. As vacinas então, são medicamentos que são feitos com agentes patológicos, que são preparados com vírus atenuados ou mortos, e que visam a desencadear no organismo um processo de cura, um processo de aumento do nosso sistema imunológico, que nos dão então imunidade frente a várias doenças. Uma vacina mais moderna é a vacina da gripe, não é? Que é a que nós vamos então este ano fazer a vacinação. Então a vacina existe em praticamente todos os países do mundo. Ela normalmente se manifesta em maior intensidade sendo nas entradas dos invernos, né? E o interessante então é que o vírus da gripe é um vírus
e aliás existem mais de 100, muito mais, de subtipos de vírus da gripe. E é isso que torna difícil a produção de vacinas, porque a cada ano, como o vírus muda, nós precisamos fazer vacinas novas. Então essa vacina ela é aplicada anualmente e é muito importante que se faça isso, porque a gente quebra a propagação da gripe. Então essa gripe, havendo um grande número de pessoas vacinadas, ela passa a se propagar muito mais lentamente. Então é uma estratégia muito importante vacinar, especialmente nossas crianças e especialmente nossos idosos. Sim, e essas vacinas, doutor, a gente está ouvindo falar, parece que desde que começou a campanha, se não me engano, dia 25, já foi vacinada 25 ou 26 mil pessoas em Pelotas. Existe contraindicações, alguém que não pode tomar, ou efeitos colaterais dessas vacinas? Bem, então, assim, as vacinas são coisas extremamente seguras. Quando elas surgiram, tu imagina lá para os anos 1800, 1796, eram vacinas pouco purificadas e em várias vezes elas tiveram, naquela época, alguns quadros de saúde, que chamavam a atenção dos médicos e algumas pessoas tinham receios. Para tu teres ideia do nível de segurança das vacinas atuais, nas últimas vacinações dos Estados Unidos, eles vacinaram 48 milhões de pessoas com 11 casos de problemas sérios. Então, vamos chamar a atenção dos telespectadores para o número das últimas vacinações dos Estados Unidos. 48 milhões de pessoas vacinadas com 11 quadros dignos da gente de ter nossa atenção. Então, o número de benefícios é incontavelmente, imensuravelmente maior a favor das vacinações. Normalmente esses quadros são, como ela é feita com um vírus atenuado, a pessoa pode desenvolver um quadro gripal, uma febre, uma febrícula. Era muito comum as mães vacinarem as crianças e 1 ou 2 dias depois a criança ter uma febrinha de 37,5, que era o sinal de que a vacina estava pegando. Então, o número de problemas realmente é muito pequeno e a restrição que se faz, o que se chama atenção, são para as pessoas que têm alergia ao ovo, porque as vacinas ainda hoje elas são feitas se inoculando o vírus em ovos. Depois se dá um tempo para ver a reprodução do vírus e se retira esse material. Então, pessoas que tenham alergia ao ovo, à albumina do ovo, essas pessoas, então, que são as únicas que merecem um tipo de atitude especial. Agora, para evitar esse problema, uma vez que se reconhece a extrema importância das vacinas na medicina mundial, começam a se desenvolver já vacinas de última geração, vacinas genéticas, que tentam escapar desse modo de produção via o ovo. Mas eu tenho a impressão que esta vacina nossa ainda não é com manipulação genética, ela ainda é produzida em ovos. Então a contraindicação seria pessoas que têm alergia ao ovo. Todas as outras pessoas devem se vacinar. Eu queria chamar a atenção de mais uma outra coisa.